última questão, a questão 4, diz o seguinte: no circuito abaixo, a reatância indutiva XL é de 15 ohms e a reatância do capacitor variável é de 10 ohms. Pede-se: letra A, o diagrama fasorial do circuito. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa letra A por último, ok? Vamos começar pela letra B primeiro. A letra B pede valor eficaz da corrente no circuito. Então vamos calcular o valor eficaz. Então, o valor eficaz de I, certo? Onde esse I aqui, então, é minha corrente no circuito. Eu vou representá-la aqui de vermelho, por esse vetor. Ela está indo certo. Eu estou colocando esse sentido aqui, né, gente? Mas essa é corrente alternada, na verdade. Não tem, a corrente fica variando, né? Então talvez não é muito bom colocar uma setinha só no sentido. Nota que essa corrente vai vir aqui, aqui ela vai vir para esse ramo, certo? Vou chamar esse ramo aqui de ramo RC, porque ele tem uma resistência e uma capacitância, né? Então IRC, e parte vai ir para aquele outro ramo de cá que eu vou chamar de IRL, porque tem uma resistência e uma indutância, ok? Essa resistência aqui eu vou chamar de resistência RC e essa aqui eu vou chamar de resistência RL, só para dar nome aos bois aqui. Apesar de que as duas são de valores iguais, né? Então, novamente, eu estou chamando esse primeiro ramo aqui de ramo RC e esse ramo aqui de ramo RL, tá? Vou me referir a eles assim. Então, a primeira coisa é calcular a impedância em cada ramo. Então vamos calcular as impedâncias no ramo RC. Eu vou calcular a impedância ZRC, que isso aqui vai ser então igual a 10, né? Lembrando que o resistor, a impedância é escrito no fim das contas, né, como a resistência, aqui no caso no ramo RC, como uma carga capacitiva, isso aqui vai ficar negativo, na verdade, menos a impedância devido ao capacitor, né, que seria XC, XC, impedância nesse capacitor, J, ok? Isso aqui na forma vetorial. Então lembrem lá do triângulo das impedâncias. No caso, a reatância indutiva fica um vetor para cima, positivo, né? E a reatância capacitiva fica um vetor para baixo, negativo. Bom, daqui a gente pode tirar o módulo também dessa impedância. Então, ZRC vai ser o que? A raiz quadrada, então, de... Aliás, vamos colocar os valores aqui, né? Esse aqui a gente tem esses valores, certo? Foi dada essa resistência, ele vale 10. A reatância do capacitor vale 10 também. Então é 10 menos 10, J, isso, ohms. O valor em módulo, ZRC, eu posso calcular, né, calculando o módulo desse número complexo, que vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, ou seja, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? Que vai ser a raiz quadrada de 200, aqui 100 mais 100, 200, isso vai dar ZRC é igual a 14,14 ohms, ok? Então a gente calcula a impedância do primeiro ramo aqui. No segundo ramo, vou chegar esse aqui um pouquinho para cá. No segundo ramo, de forma semelhante, a gente tem o seguinte: ZRL agora vai ser então a resistência do ramo que eu chamei de RRL, mais agora porque é uma reatância indutiva, XLJ. Resistência naquele ramo também vale 10, mas a reatância indutiva foi dada lá que é 15, né? Então 15J ohms. Calculando o valor eficaz disso aqui, a gente vai ter que ZRL é igual a raiz quadrada então de 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 18,03 ohms. Okay? Isso é a minha impedância de ZRL. Vou vir aqui só para colocar em destaque.
Bom, então tem o valor das duas impedâncias. No fim das contas eu vou querer somar. Eu quero saber o valor da corrente, eu quero somar essa corrente com essa. IRC mais IRL. Mas para fazer essa soma, como são grandezas vetoriais, é interessante colocar essas correntes na forma ou na forma complexa, né? Posso calcular o módulo da corrente, mas depois vou ter que calcular a fase também. Então já vou calcular de uma vez qual que é o fator de potência, ou qual que é o ângulo de fase aqui do circuito. Então temos que calcular o ângulo de fase de cada ramo. Então cosseno de φRC, que eu vou chamar aqui, é o fator de potência desse ramo. Isso pode ser calculado como a parte ativa da impedância ali, por exemplo, né? Vou chamar de ZRCA, a parte ativa da impedância dividido pela impedância total. Mas a parte ativa da impedância, na verdade, é a própria resistência, né? Então, é só pegar a resistência RRC e dividir pela impedância. E eu tenho o fator de potência desse ramo. Então, aqui vai dar 10 dividido pela impedância total aqui, que deu 14,14, né? Aqui. Isso me dá um valor de 0,71 ou 71% de fator de potência. De maneira semelhante, eu posso calcular o fator de potência do ramo RL, tomando a resistência RRL dividido pela impedância, aqui é a impedância do ramo RC, né? E aqui é a impedância do ramo RL, que vai dar 10 dividido por 18,03, que é igual a 0,55. Então a gente tem esses dois valores de fator de potência para o ramo RC e para o RL. Agora eu posso calcular as correntes, né? Então a corrente, vou chamar de I no ramo RC, vai ser dada em módulo pela tensão do circuito dividido pela impedância no ramo RC, né? A tensão total que está sendo aplicada é de 120 volts, dividido pela impedância do ramo RC, está ali 14,4, 14,14, desculpe. Isso vai dar 8,49 ampere, ok? E no ramo RL, eu tenho a corrente IRL, que também vai ser a tensão, só que agora é dividido pela impedância no ramo RL, que isso vai ficar 120 dividido agora por 18,03. Eu poderia ter até desconsiderado esse 0,3, mas enfim. Isso vai dar 8, aliás, isso vai dar 6, o 8 foi o outro. Esse é 6,66 amperes. Então a gente tem esses dois valores eficazes aqui, né? Mas é interessante achar esses valores em grandezas complexas. Então note que, como eu tenho a componente, a hipotenusa lá do meu triângulo das impedâncias, né? Eu tenho o módulo, eu tenho as componentes ativas, tenho? Não tem, mas tem o fator de potência, que eu posso calcular a componente ativa. Então vamos lá, vamos calcular a componente ativa, eu vou chamar aqui IRC, vou chamar de A, é a componente ativa. Isso vai ser o IRC vezes o cosseno do ângulo de fase para o circuito RC. Então, que vai ser igual a 8,49 vezes o ângulo de fase, ele deu 0,71. 8,49 dividido por, aliás, vezes, né? Vezes 0,71. Isso dá 6,03, ou seja, aproximadamente 6, né? 6 amperes. E a minha componente IRC reativa vai ser, lembrando lá do triângulo das impedâncias, né? A gente tem a componente ativa, IRC ativa, tem a componente reativa, IRC reativo, e aqui também a componente meu IRC, né? Total. Tem esse valor, quero calcular esse valor. Então eu posso usar Pitágoras novamente, quadrado desse é igual a soma do quadrado desse mais o quadrado desse, né? Então eu posso escrever quadrado desse é igual isso ao quadrado menos isso ao quadrado, ou seja, hipotenusa do quadrado menos o cateto adjacente ao quadrado. Esse aqui é o ângulo de fase,
É uma forma, poderia calcular usando arco seno, calcular esse ângulo aqui e tal, mas enfim, eu prefiro fazer assim, em geral dá menos erro. Então, IXRC eu posso calcular como quadrado, na verdade, raiz quadrada do quadrado do IRC ao quadrado menos IRCA ao quadrado. Isso aqui então vai ser raiz quadrada de IRC está ali 8,49 menos 6 ao quadrado. Ok? IRC é ativo, então vai ser igual a 8,49 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Isso tudo aqui, eu tiro raiz quadrada, que também vai me dar aproximadamente 6. 6 amperes, né? Só que aqui agora são amperes reativos, mas tudo bem. Então, agora sim eu chego na minha corrente a componente IRC vai ser igual a corrente, a parte ativa mais a parte reativa. Então eu já vou colocar de uma vez, vai ser 6, né? Parte ativa 6 amperes, mais a parte reativa. Notem que, né, esse aqui vai ser um número complexo, a parte reativa aqui vai ser mais ou menos. Como a gente está lidando com corrente e a gente está lidando com o capacitor avança a corrente em relação à tensão, então aqui fica positivo. Okay? Bom, de maneira semelhante a gente pode fazer esse cálculo aí para o IR linha L. Vou fazer isso aqui rapidamente, vou dar uma acelerada para vocês. Bom, então fazendo os cálculos aí, a gente chega que a corrente no ramo RL, né? A forma vetorial vai ser dada por isso aqui. E, finalmente, a nossa corrente total, vamos chamar de, eu estou chamando lá no circuito, acho que de I simplesmente, né? I vai ser a soma dessas duas correntes, né? Vai ser igual a IRC mais IRL, soma vetorial. Então vai ser igual a 6. Notem que aqui, ó, com a correção aqui vai ser negativo, porque é uma carga indutiva, né? Que é carga capacitiva. Então vai ser 6 mais 6J mais 3,67, né? Menos, aqui também faltou J, menos 5,57J. Somando parte real com real, real com real, imaginária, né? A gente vai ter o seguinte, 6 mais 3,67 vai dar 9,67. 6 menos 5 vai dar um número positivo, 0,43. 0,43J. Ok? Bom, nós temos aqui então a corrente na forma vetorial, né? Porém, foi pedida a corrente de linha, valor eficaz da corrente. Em geral, a gente vai falar isso aí em módulo, né? Então, a corrente mesmo vai ser o módulo daquilo ali, né? Parte real ao quadrado, 9,67 ao quadrado, mais parte imaginária, 0,43 ao quadrado,
Isso vai dar um número bem próximo disso aqui, capaz. Ou seja, aproximadamente aí 0,9,7 amperes, ok? Então, ou seja, a corrente total na linha vai ser aproximadamente 9,7 amperes. Com isso a gente termina a letra B. Na letra C pede o seguinte, pede a potência dissipada no circuito, ok? Bom, creio que isso vai ser fácil. Letra C então, potência dissipada. Lembrando que potência é igual, a gente pode escrever sempre a corrente alternada, que é VI, cosseno do ângulo de fase, né? Ok? Ou simplesmente pegar a queda de tensão vezes a corrente ativa, né? Essa parte aqui, nota que isso aqui é a corrente ativa, né? A gente tem esse valor da corrente, da parte real só da corrente aqui, certo? Poderia calcular assim, vou pegando os valores todos, mas vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, notem que isso aqui é a minha corrente, vou chamar de IA, okay? Que é isso, essa parte, essa componente da corrente aqui, né? Tirando o quadrado fora, certo? Pegando aqui, ó, 9,67 é a parte real da corrente. Essa, não vou colocar aqui não, porque talvez o quadrado ali vai complicar. Mas isso aqui é o meu IA. Então, posso escrever como a tensão, que é 120 volts, né? Vezes essa corrente, que é 9,67. Isso aí, 1162,8. Pode dar alguma coisa um pouquinho diferente aqui, porque esse valor aqui na verdade seria 9,69. Meu cálculo aqui agora deu um pouco diferente, então esse aqui, mas enfim, é isso aqui, 1668 watts. Essa é a potência dissipada, ok? É o que pediu. Vamos para a letra D. Já encaixando na sequência aqui, a gente vai ter o seguinte, letra D pede aqui, letra D, o valor do capacitor que torna o circuito ressonante. Basicamente, para tornar o circuito ressonante, a gente vai ter que ter o seguinte, para ressonância é aquele momento em que o capacitor e o indutor ficam trocando energia entre si, um devolvendo toda a energia para o outro, outra energia, e vice-versa. E as amplitudes das tensões começam a crescer muito com isso, né? Mas enfim, para isso acontecer, o valor dos efeitos da reatância e da capacitância tem que ser iguais. Como as resistências são iguais, então para a ressonância deve-se ter que a reatância capacitiva seja igual à reatância indutiva. Notem que no circuito aqui foi dado no desenho, essa capacitância é variável, então é de forma que a gente possa variar ela. Então a gente tem que calcular qual que é o valor do capacitor que a gente precisa para isso. Okay? Então, assumindo então que X no capacitor, né? Vou colocar um R só para relacionar a reatância. Então a reatância do capacitor na situação de reatância vai acontecer quando ela for igual ao próprio a reatância do indutor, que é igual a 15 ohms. Okay? Isso implica então que a reatância no capacitor, no caso de ressonância, pela fórmula da reatância, é 1 sobre 2πf vezes a capacitância para a reatância. Trocando aqui, eu quero calcular na verdade o valor do capacitor, então CR vai ser igual a 1 sobre 2πf XCR, que é igual a 1 sobre 2π vezes 60 vezes XCR, que é 15. Calculando isso aqui, a gente chega que a capacitância
para a reatância vai ser igual a 176,84 vezes 10 a menos 6 farad. Ou capacitância para a reatância vai ser igual a 176,84 microfarad. Ok? Bom, é isso. Para mim aqui ainda falta resolver a letra A, mas vocês estão vendo o vídeo, podem ver na sequência que quiserem, né? Mas eu até prefiro que façam nessa sequência e façam a letra A aqui, talvez por último, ou pelo menos depois da letra B. Ok? Acho que fica mais fácil. Bom, na letra B pede o seguinte, o diagrama fasorial então do circuito, né? Bom, se a gente pensar aqui no ramo, vamos colocar aqui no ramo RC primeiro, note que aqui o circuito como um todo é um circuito em paralelo, né? Tem dois ramos em paralelo. Então eu vou usar a tensão como referência, ok? Mas se eu pegar em cada circuito desse aqui, deixa eu colocar aqui de vermelho, a gente vai ter uma corrente, né? Aqui vamos chamar de IRC, e aqui eu vou ter uma corrente IRL. Novamente, então eu coloco essa setinha aqui, mas não faz muito sentido, questão de sentido em corrente alternada, né? A corrente está indo nos dois sentidos. Então, fazer inovar aqui, colocar uma setinha para os dois lados. Mas aqui vai ter essas correntes, que vai ser igual a soma. Essa é a corrente total, né? Vamos chamar assim de I. Então, primeiro eu vou olhar só para esse ramo RC. Como aqui, se eu olhar só para o ramo aqui, isso eu posso considerar que é um circuito em série, uma resistência em série com capacitância. Então eu vou colocar começar o meu diagrama fasorial aqui colocando a corrente, certo? Nota que essa aqui vai ser a minha corrente IRC. Então IRC, ok? Essa corrente RC, né, ela vai estar sob efeito de uma queda de tensão, que é a própria tensão V aqui, né? Como isso aqui é um circuito capacitivo, a corrente fica em avanço de fase em relação à tensão, ou seja, a tensão fica em atraso de fase em relação à corrente. Então eu vou desenhar a queda de tensão V aqui dessa forma. Sei lá, um certo atraso de fase aqui, né? Vai ter com um ângulo negativo, certo? Então esse aqui é meu fasor que representa a tensão V, que está sendo aplicada aqui para cá. Bom, mas essa tensão V é o que? A soma da queda de tensão desses dois componentes, né? Um componente resistivo e um componente capacitivo. O componente resistivo, a queda de tensão vai ter que estar em fase com a corrente. Então, ou seja, eu vou tirar esse vetor daqui, só porque eu vou desenhar um outro, depois eu volto ele. Desenhando agora de azul, eu vou ter uma componente, o eixo X aqui, né? Uma componente ativa, isso aqui e uma componente reativa, né? Vou decompor isso em uma componente ativa e uma componente reativa. Essa componente ativa e aqui a reativa, são vetores, que eu vou chamar de essa de VR, essa aqui de VR por ser VRI, vamos chamar de VRC, né? Não, VRC não ficou bom não. Vamos chamar de VRC A, aquela notação de A de ativa, e aqui a queda de tensão RC reativa, que é devido a um capacitor, né? Ok? Bom, voltando aqui só para cima aqui, ó, agora eu posso colocar o vermelho talvez aqui em cima, que não vai atrapalhar. Então a tensão está em fase com a corrente, isso aqui vai ser a queda, na verdade isso aqui nada mais é do que a queda, é a queda de tensão no resistor
do circuito RC, certo? É a queda de tensão no resistor. E essa aqui é a queda de tensão no capacitor, ok? E eu vou ter um ângulo de fase aqui também, né? Não precisa de colocar, mas vou colocar aqui que vai ser meu ângulo de fase do circuito RC. Bom, esse seria o diagrama fasorial aqui para esse ramo. Da mesma forma no outro ramo RL, a gente vai ter uma coisa parecida, mas oposta. Então, novamente, vamos começar pela corrente, já que é um circuito em série, olhando para esse ramo aqui. Então, agora eu tenho a corrente aqui como referência. Essa corrente vou chamar de IRL. Agora, eu tenho um indutor, então a queda de tensão aqui vai ficar em avanço em relação à corrente, então ela vai ficar num certo ângulo de avanço aqui. Okay? Notem que eu faço esses desenhos, o módulo aqui não tem muito a ver, né? A corrente pode ser muito menor que a tensão, mas enfim, o que a gente importa mais aqui são as direções. Então, aqui é a tensão do circuito RL total, a tensão daqui para cá, na verdade é a própria tensão V, né? Essa tensão que eu estou aplicando aqui é a tensão V. Bom, mas essa tensão V é o que? Também vai ser a soma de uma componente ativa da tensão, que é a queda de tensão no resistor ali, uma soma de uma componente reativa, que é a queda de tensão no indutor. Okay? Então essa aqui vai ser a queda de tensão, vamos chamar, como que eu chamei ela? VRL ativo, que no fim das contas é o próprio V, é a queda de tensão no resistor RL, e aqui é a queda de tensão no circuito RL, da componente reativo, né, que no caso é um indutor, que é igual a VL simplesmente, né, queda de tensão aqui no indutor. Vou ver XL, vou colocar XL para não confundir com a tensão de linha. Ok, essa queda de tensão. Novamente aqui eu tenho então o diagrama fasorial para o ramo RL. Aqui é meu ângulo de fase do circuito RL. Bom, mas o diagrama final, juntando os dois, então combinando os ramos, né, em paralelo, o que a gente vai ter? Os dois vão compartilhar da mesma tensão, né? Então seria como se eu fizesse isso aqui, ó. Legal que eu estou fazendo no computador, então fica um pouco mais fácil de fazer isso, eu não preciso de redesenhar tudo. Eu posso pegar o primeiro ramo aqui, vou pegar ele, vou copiá-lo aqui, ok? E agora eu vou colocar, como agora é um circuito em paralelo, olhando para o circuito de fora, eu vou colocar tensão como uma referência. Então eu vou girar isso aqui para deixar a tensão na horizontal. Ok? E a ideia é que esse ramo aqui também fui meio infeliz que as duas aqui capaz que não vão ser do mesmo tamanho, né? Ok? Mas enfim, deixa eu deletar um pouco desses negócios aqui para ficar um pouco mais limpo. E eu vou fazer o seguinte, esse aqui de baixo eu vou redesenhar ele. Na verdade eu vou forçar a barra desse vetor aqui para fingir que ele é. Então eu tenho a mesma tensão, né? Ela tem uma componente reativa no circuito RC, e no circuito RL ela vai ter essa outra componente, que a soma da parte reativa dela tem que dar aqui em cima, né? Esse aqui tem que ter 90 graus, esse aqui também tem que ter 90 graus, tá? Mas notem
aqui está sendo mostrada a queda, a corrente em cada ramo, né? E a queda de tensão em cada uma dessas correntes. E por fim, a minha tensão, que é a mesma. Opa. Esse vetor aqui está representando a tensão. Esse aqui é a queda de tensão no capacitor. Esse aqui é a queda de tensão no indutor. Puxa, vamos colocar XL. E eu vou ter uma componente final que é a soma dessas duas componentes, certo? Na verdade, se eu pegasse essa componente aqui, se eu pegar essa componente, mover ela para cá, somar ela aqui, essa soma, a resultante vai me dar uma resultante corrente. Nesse caso eu fui infeliz aqui no meu esboço, deu um valor maior. Mas eu vou diminuir isso aqui só para simular, mostrar a ideia que estou fazendo. Vamos supor que esse aqui tem um valor menor, né? Vai ter, porque as impedâncias são diferentes. Na verdade, a capacitância, qual que é maior mesmo? Opa, tá aqui no circuito. Não tá, não foi dado aqui. O capacitor tem impedância. A impedância do indutor é maior do que do capacitor. Então, ou seja, isso aqui no indutor vai ter uma corrente menor, a amplitude vai ser menor. Então, na hora que eu faço a resultante aqui, vai dar alguma coisa desse jeito, o que me dá uma corrente aqui. Tá ficando muito sujo aqui no circuito, que eu estou sobrepondo um ao outro. Mas espero que vocês consigam pegar a ideia, né? Esse aqui é essa corrente de cima. Okay. Bom, dá pra gente ter ideia. Essa corrente aqui vai ser a corrente final. Okay. Esse vetor representa a corrente final e esse vetor aqui é a tensão total do circuito. E agora que eu vi que eu apaguei o outro aqui, mas tá em vídeo, certo? Já demorei demais.